Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Deus, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, Deus, que é o nosso professor, que é quem nos conduz, quem nos ensina. Pedimos, Deus, que o Senhor continue, Pai, nos capacitando, nos dando sabedoria, nos dando crescimento e amadurecimento espiritual. Que em nome de Jesus, meu Pai, o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor nos use, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Que repreenda em nome de Jesus todo o mal, todo o levante do inimigo, Deus, toda seta, Senhor, toda dúvida, toda insegurança, toda enfermidade, que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Deus, e nós declaramos, meu Pai, que nós precisamos de Ti, nós precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo. Sem Ti, Deus, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Que o Senhor esteja conosco, meu Pai, nos conduzindo, nos ensinando e nos dando sabedoria. Em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje é A Verdadeira Adoração. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 4, versículos 5 ao 7, versículo 9, 10 e do 19 ao 24, que dizem assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, e tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, que o que é te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então aqui nessa passagem que nós lemos, a gente cortou alguns versículos, né? Não lemos a passagem inteira. E a gente vê Jesus ali conversando com a mulher samaritana. Naquela época existia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Os judeus, eles não aceitavam os samaritanos porque eles eram judeus misturados, judeus que se misturou com outros povos, e até por causa disso eles eram um pouco idólatras, né? Eles tinham costumes diferentes do costume dos judeus. Então os judeus não aceitavam essa mistura e aí eles não se davam com os samaritanos. E Jesus, sendo judeu, ele está ali sentado no poço de Jacó, no horário que não era o horário comum, que as mulheres iam retirar água, porque era um horário de sol, meio-dia. E aqui não fala, mas quando Jesus conversa com aquela mulher, ele fala sobre a vida dela, questões pessoais relacionadas aos casamentos dela. E aí, quando ele profetiza, quando ele revela, na verdade, né, a vida dela, os maridos que ela já teve, o atual relacionamento dela, ela reconhece que Jesus é um profeta e reconhece que Jesus era um homem de Deus. E naquele momento ela é tocada por Jesus. E ela entende que Jesus, sim, é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus, né? E ela se torna uma discípula de Jesus por causa daquele encontro e daquela conversa.
Mas na lição de hoje nós vamos falar a respeito da adoração, porque Jesus, ele faz um ensinamento ali para aquela mulher que serve para nós também, que ele fala, né, que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E o ser humano, ele tem uma necessidade intrínseca de adorar a Deus, uma necessidade de Deus. Por quê? Porque nós somos criados por Deus. Nós somos criados para adorar o Senhor. E mesmo aquelas pessoas que se afastam, que não conhecem, elas sentem essa falta e sentem esse vazio até elas terem um encontro de verdade com o Senhor e passarem a adorá-lo, quando elas terão esse vazio preenchido. E muitas pessoas, elas estão procurando preencher esse vazio com várias coisas, mas elas não entendem que o que elas precisam realmente é adorar ao Senhor. Amém? E nessa lição de hoje, através dessa passagem, nós vamos estudar a respeito da adoração. E o primeiro tópico da lição, ele diz assim: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria. Então, em João, capítulo 4, versículo 4, a informação era de que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ele estava deixando a Judéia em direção à Galileia e por isso ele teria que atravessar por Samaria. Apesar dos judeus evitarem passar por Samaria, Jesus decide que ele faria esse caminho, primeiro, porque era um caminho mais próximo, era mais perto, e segundo, porque ele tinha uma missão em Samaria. Ele tinha que se encontrar com aquela mulher. Não foi por acaso que Jesus estava naquela hora, naquele poço, que aquela mulher estaria ali retirando água, né? O Senhor Jesus sabia disso. Então ele precisava passar por ali, porque ele sabia que aquela mulher precisava ter um encontro com o Senhor ali junto da fonte de Jacó. E durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus, porque a própria samaritana perguntou a Jesus a respeito disso, né? Então, se seria em Samaria ou em Jerusalém. E nesse diálogo, o Senhor Jesus nos ensinou algo muito importante. E o próximo subitem fala sobre a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi uma coincidência, não foi um acaso, né? Ele se encontrava sentado ali à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia, porque essa hora sexta é como se fosse o nosso horário do meio-dia, né? Então era uma hora que estava muito quente e aquela era uma região quente, né? Então normalmente as mulheres não iam naquele horário buscar água, mas como a mulher samaritana, ela já tinha tido vários casamentos e provavelmente por causa disso ela era excluída, ela era falada, ela era mal vista pelas outras mulheres, né? E ali naquela sociedade, então ela estava ali naquele momento e Jesus também estava ali no exato momento que ela foi buscar água e ela ouviu um pedido de Jesus. Jesus pediu para ela água, né? Ele falou: "Você pode me dar de beber?" E aí eles iniciaram uma conversa, né, entre Jesus e aquela mulher que transformaria a vida dela para sempre. Então Jesus inicia a conversa pedindo água para a mulher e depois ele fala que se ela soubesse quem ele era, ela que pediria água para ele, né? E ele daria água para ela, porque ele tinha uma água diferente para ela, né? Fonte de água a jorrar para a vida eterna. E foi isso que Jesus ofereceu para aquela mulher naquele dia, uma água diferente, uma água que daria para ela a vida eterna, capaz de transformar toda a vida dela e não apenas a vida dela, a vida das gerações dela, dos filhos e também daquela cidade. Porque quando ela teve encontro com Jesus, que ela entendeu, ela saiu a proclamar. Imediatamente ela se tornou uma evangelista, né? Uma pregadora do evangelho, né? Das mensagens da Boa Nova. Ela saiu falando para outras pessoas a respeito de Jesus e muitas pessoas
vieram atrás de Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Agora, olha que interessante, ela estava indo pegar água nesse horário de meio-dia, provavelmente porque ela era mal vista, porque ela era rejeitada pela sociedade por causa da situação dela. Mas, depois que ela tem um encontro com Jesus, ela fala de Jesus para outras pessoas e as pessoas dão ouvido ao que ela diz e vêm atrás de Jesus. Então a gente vê aqui que realmente foi uma transformação, um agir de Deus, um agir do Espírito Santo na vida daquela mulher e através da vida dela também. E uma coisa interessante que a gente aprende é que nós também não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus, né? De partilhar essa água da vida que transforma, que muda, né, a vida das pessoas verdadeiramente. E o lugar de adoração. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona a ele onde deveria ocorrer a verdadeira adoração. Porque, como eu disse, os judeus e os samaritanos, eles não se davam, eles tinham divergências, né, com relação à doutrina, à lei, aos mandamentos, aonde deveria adorar. E os judeus, eles ensinavam que o lugar de adoração era Jerusalém, e os samaritanos, que era o Monte Gerizim. E Jesus fala, olha, nem um lugar, nem outro. Jesus explica que essa adoração que ele estava falando não era uma adoração exclusiva para judeus ou para samaritanos, né? O verdadeiro culto é aquele dirigido a Deus em espírito e em verdade. Então, na verdade, o que importa não é o lugar, mas é o seu coração, é como você está adorando ao Senhor, né? Então, essa é uma das informações valiosas que Jesus dá para aquela mulher, que a maneira como nós adoramos em espírito e em verdade. E a segunda informação é que como a gente vai adorar a Deus em espírito e em verdade, não importa o lugar, pode ser em qualquer lugar, em Jerusalém, no Monte Gerizim, em Brasília, no Brasil. O que importa é que a gente adore a Deus em espírito e em verdade. Amém? O segundo tópico da lição diz assim: o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Subitem 1, a adoração. Então, quando Jesus diz que ele ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus ele estava dizendo, fazendo referência a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. Então, a água que eu lhe der de beber se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Então, com base nas palavras que estão neste capítulo, a verdadeira adoração, como eu disse, ela não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém, Samaria, ou na igreja, apesar de nós adorarmos ao Senhor na igreja, e nesses lugares também as pessoas adoram até hoje. A presença de Deus, ela não se restringe a um lugar específico, a uma geografia, mas está presente em todos os lugares onde existirem adoradores sinceros. Então, mais do que uma adoração formal e ritualística, como acontecia muito naquela época, e os judeus eles eram muito apegados aos rituais, né? A autêntica adoração pessoal, ela tem um caráter mais espiritual. Então, independe do local que você está. Em João 4,24 diz: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que essa adoração, ela pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer na igreja, lógico, pode acontecer em Jerusalém, pode acontecer em Samaria, mas pode acontecer numa universidade, pode acontecer numa escola, pode acontecer numa praça, pode acontecer na sua casa, no seu quarto, no seu carro. Então, onde existir um adorador de verdade, que adore a Deus em espírito e em verdade, então neste lugar
vai acontecer a verdadeira adoração ao Senhor, porque essa adoração ela é espiritual, ela não depende de lugar. E aí o próximo subitem diz assim, Jesus e a verdadeira adoração. Então, ao questionar Jesus sobre o local da adoração, como a mulher fez, né, a mulher samaritana fez, ela teve uma revelação que permitiu que ela entendesse os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. E aí ela entendeu também que não fazia sentido aquela disputa entre judeus e samaritanos, onde sobre o lugar da adoração, sobre como deveria ser a adoração. Então Jesus fez com que ela entendesse sobre a adoração de verdade. E o Senhor Jesus, por si só, hoje, ele já é base para a nossa adoração genuína. Então é muito importante nós lembrarmos que nos nossos dias atuais, essa adoração também acontece quando nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, né, no sepulcro, no Calvário, né, o que ele fez. E esses locais, e nós sabemos que muitas pessoas, elas viajam para Jerusalém e elas vão ali até o local onde Jesus ele foi sepultado, né, o sepulcro de Jesus, mas tudo isso só serve para nos lembrar, né, do sacrifício de Jesus, do que ele fez por nós e como nós temos que adorar o Senhor por isso. Né, pelo sacrifício que ele fez por todos nós, e que embora esses locais físicos existam, né, o local da crucificação de Jesus, o local do sepulcro de Jesus, esses locais são apenas lembranças, né, e nós adoramos ao Senhor onde nós estivermos. E o impacto do que Jesus fez na cruz, ele é lembrado e abrange a todos os cristãos e é lembrado em todo o mundo quando nós participamos da ceia do Senhor. Né? O próprio Jesus disse, né, que a ceia é em memória dele, que nós deveríamos fazer isso sempre. Então, quando a gente participa da ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando do Senhor independente da nossa localização. Em qualquer lugar do mundo onde nós estivermos, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando de Cristo, do sacrifício que Ele fez. Nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. E como é maravilhoso a gente servir a Deus, como é maravilhoso e como é importante quando a gente tem um encontro de verdade com o Senhor. Amém? E o próximo tópico da lição fala assim, adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Então, na língua hebraica, existe uma expressão chamada ishtarra, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração, que é latreia e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskuneo significa adorar ou o ato de adoração. Então, no diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo. E por que a gente sempre fala em hebraico e no grego? Porque o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico e o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Por isso que é importante a gente, às vezes, falar as palavras, né, que estavam no original, para a gente entender o significado real, né, do que a palavra de Deus quer realmente transmitir. E em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Então, assim, resumindo, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. E nós, como cristãos, somos adoradores, né? Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele faz, desde as obras da criação até a redenção, né? E o que Ele continua fazendo nas nossas vidas diariamente. Porque todos os dias nós somos alcançados
pela graça e pela misericórdia de Deus, né? A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a gente sabe que no mundo nós temos aflições, o mundo jaz no maligno. Então, diariamente nós recebemos livramentos de Deus, que a gente nem vê às vezes. E nós somos gratos a Deus por esse livramento que Ele nos dá diariamente, né? Esses livramentos que Ele nos dá diariamente. E somos gratos a Deus, né? Por tudo. Pelo dom da vida, pela salvação, pela vida eterna. E tudo isso é motivo para nós adorarmos a Deus, né? Quando o templo, né, foi inaugurado, ali o templo de Salomão, eles adoraram ao Senhor, né? Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E eles declararam ali, eles fizeram louvores de adoração e a glória do Senhor encheu aquele lugar. A presença de Deus encheu aquele lugar, né? Apenas com a adoração daquele povo, né? O povo adorando ao Senhor. Então, quando nós adoramos a Deus, a presença de Deus, ela enche também as nossas vidas. Amém? O próximo subitem diz assim: a adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, né, o proskuneo no grego, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado, lá em Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38, e nos ensina a reconhecer a nossa própria inferioridade e também a superioridade de Jesus, né, que estamos dispostos a servir plenamente, amém? E o próximo subitem fala assim: adoração como um ato de serviço a Deus. O serviço a Deus, ele está profundamente associado à adoração e é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. O serviço que nós prestamos a Deus, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida. É a gente dizer assim que o Senhor, ele está no controle das nossas vidas e a gente vai se submeter à vontade de Deus. Nós não vamos fazer a nossa vontade e nós vamos fazer a vontade de Deus. Isso é se submeter à vontade do Senhor. Então, quando a gente faz isso, nós estamos entregando a nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor, né? De tal forma que a gente não pode servir a dois senhores, mas somente a um. Então, a quem nós vamos nos submeter? Qual é a vontade que nós vamos fazer? A vontade de Deus ou a vontade do inimigo, a vontade da nossa carne? Então, quando nós nos submetemos a Deus, nós escolhemos fazer a vontade do Senhor. Amém? E o próximo subitem diz assim: uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, o nosso ser, o nosso espírito, né? Conforme é lembrado até no Salmo 42, quando diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. E a gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as nossas carências. Por isso que é importante a gente se submeter a Deus, a gente adorar o Senhor, a gente buscar a face do Senhor. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite para nós cristãos estabelecermos um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então, a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos do nosso Pai. E nós não somos filhos obedientes, filhos que se submetem à vontade do Pai, né? Que decide
que Ele vai ser o Senhor das nossas vidas, né? Que nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, aquilo que agrada a Deus, abrindo mão das nossas próprias vontades, mesmo isso sendo difícil, sendo um desafio, né? É a gente crucificar a nossa carne mesmo, literalmente, todos os dias, para que a gente viva e faça a vontade do Senhor. E eu vou ler a conclusão que diz assim: nesse estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Amém? Então é assim, ó, da mesma maneira que o nosso corpo físico, ele necessita da água para sobreviver, a gente pode ficar vários dias sem nos alimentar e nós sobrevivemos. Mas sem beber água, nós não podemos ficar tanto tempo assim. A gente morre, né, em algumas horas se nós ficarmos sem beber água, de desidratação. Então, o nosso corpo físico precisa de água. Da mesma maneira, o nosso espírito precisa de Deus. Então, quando nós não estamos ligados na fonte, que é Jesus, né, que é o Senhor, o nosso espírito também, ele morre, né? Ele fica doente, ele fica fraco. Então nós precisamos estar ligados nessa fonte de água viva que é Jesus. E quando a gente recebe Jesus nas nossas vidas como Salvador, né, a nossa vida muda, como mudou a vida daquela mulher samaritana. Então, é importante a gente ter uma vida de adoração, né? A gente adorar a Deus em espírito e em verdade, todos os dias, onde quer que a gente esteja. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.